Está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Alberto Meneguzzi, do PSP, dar aqui continuidade a assuntos e pautas que já têm permeado o mandato do vereador. A quem eu saúdo, o vereador Alberto Meneguzzi, é uma honra tê-lo conosco de novo. Honra é minha, um abraço a ti, Fábio, a todos que nos assistem. Vereador Alberto Meneguzzi, o senhor tem se caracterizado já podemos dizer, um andamento de legislatura, nos encaminhando para o 5º mês, então é metade do primeiro ano, já não é mais arrancada. Sua característica tem sido de ficar a par dos assuntos da cidade e já repercutir de forma imediata em plenário. Um dos instrumentos que o senhor tem utilizado muito e aí também tem acontecido em plenário são os pedidos de informações, por meio dos quais o senhor solicita lá satisfações ao órgão competente do porquê de determinada situação e depois ainda traz o retorno na Câmara na medida em que eles são respondidos pelo poder público. É uma forma mais ágil de daqui a pouco dar uma satisfação àquele cidadão que está mais ansioso por respostas? O pessoal até brinca comigo, Fábio, aqui que eu sou campeão de pedidos de informações, né? Eu não acho que seja a forma mais ágil, mas é um instrumento que o vereador tem de buscar as informações. É natural que na troca de um governo para outro mudou a ideologia, mudou o prefeito, mudaram os secretários, que os secretários, que quem entra esteja encontrando uma certa dificuldade para atender as nossas solicitação dos vereadores. Então, eu acho que é um instrumento positivo para buscar essas informações, já que o Executivo tem aí 30 dias para responder, né? Uhum. E o engraçado é que nesses pedidos de informações a gente tem que formatar muito bem as perguntas, né? Porque senão as respostas vêm evasivas, sim ou não, talvez, quando, sei lá. Então, para mim é um instrumento importante. Eu faço os pedidos de informações, recebi até agora todas as respostas. Em algumas respostas eu não me senti contemplado das perguntas que eu fiz, em outros pedidos de informações eu me senti contemplado, e é sempre no sentido de, quando eu recebo as respostas, de dar um encaminhamento, sugerir algo diferente para aquilo que eu tinha dúvida. Então, para mim, é um instrumento bastante interessante o pedido de informações. Mas não é competição com ninguém, não, né? Quem mais faz pedido de informação. É que é mania de jornalista, Fábio. Quem tem dúvida, pergunta. Eu tenho muitas dúvidas sobre muitos temas, então sim, eu oficializo esses pedidos aqui através dos pedidos de informações na Câmara, né? Eu lembro que há pouco tempo, quando o senhor esteve aqui no De Frente com a Lei, ainda relatava uma preocupação muito grande com a saúde, através do seu gabinete, em parceria com outros membros da Comissão de Saúde também aqui da Câmara. O senhor percorreu algumas unidades de saúde, começou a fazer um levantamento do porquê da demora principalmente nas consultas especializadas. Como é que ficou essa situação? O senhor tem dado continuidade do ponto de vista pessoal, como vereador, sim, em parceria com a comissão? O que melhorou de lá para cá ou piorou? Como é que está a situação? Olha, é bom lembrar que se existe uma tentativa de diálogo na área da saúde, isso se deve à Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores. Presidida pelo vereador Renato Oliveira, que já tem uma experiência nisso, já era presidente anteriormente, né? A comissão aqui, ela reuniu os médicos, ela já trouxe aqui, já se encontrou com o ex-secretário, o Dr. Darcy, já se encontrou com o secretário Vivan, já tentou audiências com o prefeito, conversou, ouviu, sugeriu, mas isso não encontra uma certa ressonância por parte do Executivo, Fábio, e isso é preocupante. Nós vivemos um problema muito sério, não é de agora, hein? Não é de janeiro para cá. É um problema muito sério na questão dos atendimentos na área da saúde, nos exames, histórico, nas consultas. É um problema histórico que nenhuma administração tem conseguido, ainda mais com essa crise, né? Esse governo está enfrentando uma dificuldade ainda maior, né? E os problemas não se resolveram, e eu acredito que não vão se resolver num curto espaço de tempo. E por que isso? Por que é tão difícil? Porque, por exemplo, nós temos aí um passivo daqueles médicos que acordaram, principalmente na área de consultas especializadas, a quantidade de consultas, aquela cota. Em administrações anteriores que por essa é muito questionável. Querem que todos batam ponto, como acontece, por exemplo, já no pronto atendimento 24 horas, o postão.
E esse é o grande impasse que provoca sucessivas greves dos médicos, essa história toda. Por onde passa o fato novo, na medida em que a Câmara tenta intermediar um diálogo, só que a ação executiva passa pela própria prefeitura. O fato, não existe, tem razão, Fábio, não existe um fato novo, né? Existe uma discussão que já se arrasta há 20 anos, né, sobre que se resumiu a bater ponto ou não bater ponto, a fazer o registro ou não fazer o registro. E a população quer o serviço. Exatamente. Então, quer dizer, bater o ponto ou não, isso não significa melhora no atendimento, embora eu defenda que os médicos tenham que cumprir a sua carga horária. Eu acho que existe uma crise muito grande aí, ética, em relação aos médicos. Eu sempre me pergunto o seguinte, Fábio, como uma categoria que tem como obrigação salvar vidas, que fez juramentos sérios, né, que salva vidas e que tem, os médicos, quem não precisa de um médico, como que uma categoria, ao longo dos últimos tempos, ficou tão mal vista pela população como a categoria dos médicos? Olha, se fala no médico hoje, se tem uma impressão de alguém que atende mal, que ganha muito e não está afim de atender. E não é essa a realidade, né? Mas os médicos, ao longo do tempo, deixaram isso acontecer, né? E hoje a população tem essa imagem da classe médica de que eles ganham uma fortuna e querem trabalhar pouco. Quando nós temos bons profissionais trabalhando, atendendo, mas tem um número reduzido aí de maus profissionais que acabam fazendo um alarde ainda maior, né? O assunto não é novo. Eu acho que o atual prefeito não vai resolver ele num curto espaço de tempo. Mas se dialogasse mais com o sindicato dos médicos, se dialogasse mais com os médicos, eu acho que essa situação de paralisação, de greve, esse problema, ele estaria minimizado, não resolvido, mas pelo menos os médicos atenderiam de um outro jeito. Eu acho que essencialmente hoje é falta de diálogo. Falta de diálogo. Eu gostaria que o senhor ampliasse um pouco, porque essa é uma crítica recorrente no âmbito da Câmara, e aí para as pessoas que não acompanham com tanta frequência, digamos assim, a rotina do Legislativo, nós temos uma predominância de vereadores já identificados como sendo de oposição. Isso é extremamente majoritário. O partido oficialmente que compõe com o governo, basicamente é o PRB do prefeito, e são 2 vereadores apenas. O Chico Guerra, líder do governo, e o Elisandro Fiuza. Os demais, majoritariamente, já são autodeclarados de oposição. E acontece muito isso, falta de diálogo, alguns ensaios pelos pedidos de informações, ou agendando reuniões, alguma forma de aproximação. O que falta realmente para vocês se sentirem contemplados nesse relacionamento? É pela liderança de governo? As reuniões que vocês tentam agendar não acontecem? Por que tão eu acho que insistente ficou para alguns... O PSB é um partido de oposição, ele estava na composição do governo anterior. O meu procedimento pessoal não é um procedimento de dizer que eu sou um cara de oposição que vai votar contra toda. Aliás, a Câmara de Vereadores votou quase todos os projetos que vieram do Executivo favorável, e por unanimidade, inclusive. As discussões políticas de um ou de outro são naturais aqui na casa, né? Eu vejo que alguns são mais exaltados contra o governo, outros são menos. Eu tento ser propositivo. Eu acho que o que está faltando realmente, nós estamos aqui, a Câmara de Vereadores, e aí é uma crítica fraternal, ela não tem uma liderança de governo. Não tem uma liderança de governo. Normalmente tu acompanha a Assembleia Legislativa, acompanha a Câmara dos Deputados. Sempre a figura do líder de governo é uma figura que vai fazer a ponte entre o governo e o Legislativo. Então essa figura é que vai dialogar, essa figura é que vai trazer as demandas, as explicações que os vereadores querem, os vereadores de oposição. Essa é uma legislatura que tem a grande maioria de vereadores de oposição. E o vereador que é líder de governo, ele não tem essa característica. Está entrando agora também, está se inteirando das coisas da casa. Então eu acho que essa é a maior dificuldade de diálogo. A casa tem um representante do governo. E esse representante do governo é que deveria conversar com os vereadores. Ou trazer as explicações, trazer as informações, fazer essa articulação. E isso hoje não acontece. Então, o vereador que precisa de alguma demanda, precisa de alguma informação, ele fica meio que sem saber aonde que ele vai. Eu não tô aqui criticando de forma veemente o líder de governo e nem nenhum secretário, porque os secretários têm até feito um esforço para nos atender bem, né? Aliás, não fazem mais que a obrigação deles, porque também recebem dinheiro público, né, para receber a população. Mas eu acho que a situação, o grande problema quando a gente fala em falta de diálogo é aqui na casa.
é a liderança de governo que não consegue fazer essa ponte entre o executivo. Eu não sei se ele é orientado a isso ou por inexperiência acaba não conseguindo fazer. De qualquer maneira, se houvesse aí um diálogo maior aqui dentro, eu acho que haveria também uma ponte melhor entre o legislativo e o executivo, Fábio. E vereador Alberto Meneguzzi, nós estamos nos encaminhando para a reta final do programa. Para as pessoas que estão nos acompanhando em casa agora, neste momento, por onde o senhor pretende dar continuidade ao seu mandato, com todo esse trabalho que, pelo que dá a entender, e aí eu vou insistir, voltar lá à abertura do programa, a atribuição de fiscalizar é a que tem sido, digamos assim, mais exercida pelo senhor neste primeiro momento, que é uma das características e das funções de um vereador. É por aí que o senhor continuará? Até porque os projetos aqui na casa, eles demoram muito para chegar até o plenário, né? E na sua grande maioria, eles são considerados inconstitucionais, é incrível isso. Repetitivos. É repetitivo, são mais de 9.000 leis aqui, então, na verdade, tem que propor. Eu já fiz várias indicações para o governo. Indicação também é um instrumento do vereador, ele protocola aqui uma indicação, ele tenta dialogar. Fazer projetos também, já apresentei 4 projetos aqui, 2 de iniciativa própria e 2 junto com a bancada do PSB. Eles estão em tramitação nas comissões e até chegar no plenário, às vezes, demora um pouco. Olha, se a gente cuidar e fiscalizar, Fábio, para que nenhuma lei seja feita por parte do Executivo que onere o cidadão, que crie mais impostos, que tire direitos, já é um grande passo. Então, às vezes o vereador não consegue sugerir, fazer muitos projetos, mas se ficar atento a isso, eu fico muito atento à retirada de direitos do cidadão. Isso é uma coisa que eu estou sempre concentrado para evitar que isso aconteça, né? Então, já é um grande passo, porque lei nós já temos de sobra, né? Fazer com que as leis sejam cumpridas. Aí é que está o grande ponto, né? Quando as pessoas falam da política, que é o cumprimento de fato das leis. Vereador Alberto Meneguzzi, nessa reta final, e as pessoas no que a sua câmera voltar, digamos assim, as pessoas já lhe enxergarem na tela, começarão a aparecer os seus contatos. Números telefônicos, e-mail, para que as pessoas lhe façam críticas, sugestões, elogios, enfim, interajam com o seu mandato. O que o senhor tem para deixar a quem nos acompanha de despedida, uma saudação? Olha, o que posso dizer para as pessoas acompanhem o trabalho do vereador. Façam as críticas, procurem o seu vereador na rede social, no e-mail, no telefone. É obrigação nossa dar essas respostas. As pessoas querem respostas, Fábio. Elas não querem enrolação. Então procurem acompanhar, façam as críticas que tiver, sugiram coisas e acompanhem o trabalho do Legislativo. Porque tem muita gente que quer o fim da Câmara de Vereadores, né? As pessoas querem o fim do Congresso Nacional, querem o fim da Assembleia Legislativa, mas não é por aí. Quando as pessoas acabam demonizando a política, isso é ruim. Nós temos que participar mais. E a cobrança faz parte. Eu fico à inteira disposição para ser cobrado, aceito sugestões e interajo muito com as redes sociais também, com as pessoas que acompanham aqui as sessões legislativas e aqueles que não acompanham também. Essa é uma última pergunta. A propósito das redes sociais, eu ia colocar isso. O senhor tem feito ali um trabalho bem interessante, no sentido de uma ampla divulgação. Como é que tem sido o retorno na medida que o senhor se expõe a opinar bastante sobre os mais diversos assuntos? Como é que funciona? A propósito disso, o senhor é jornalista, então teve um projeto específico para isso também? Sim, eu sempre gostei de rede social, né? E claro que na nossa página, né, Fábio, qualquer coisa que a gente posta, os amigos da gente vão lá, parabéns, vereador, isso aí. Mas assim, quem tem opinião e não fica em cima do muro, e essa é uma postura Porque minha. Aí leva a crítica também. Exatamente. Tem o ônus e o bônus. Tu tem que ter posicionamento sobre as coisas, tem que ter opinião sobre as coisas, senão tu fica aí numa zona de conforto que é muito fácil para qualquer vereador. E eu tenho posições sobre as coisas. Quando a gente cai nas redes sociais dos veículos de comunicação, bom, aí as pessoas têm toda a liberdade de fazerem as críticas. Eu ando levando algumas críticas aí, mas eu assimilo bem, viu, Fábio? Então mas isso faz parte. Então tá, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Obrigado a ti e a todos que nos assistem. Então acabamos de conversar com o vereador Alberto Meneguzzi, do PSB. Convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.